Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de inglês de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Present Perfect. Então, vamos lá. O Present Perfect ou Presente Perfeito, tá? É o tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre eventos que eles ocorreram em um tempo indefinido no passado e que estão até hoje ou estão esperando para serem concluídos, tá? Então, é formado pelo auxiliar to have mais o particípio do verbo principal. Então, to have sempre está no presente. Ó, vamos ver um exemplo. I have worked hard. Eu tenho trabalhado duro. They have been here since midday. Eles estão aqui, here, né? They have been here since midday. Eles estão aqui desde o meio-dia, tá? Então, como é que fica o formato da frase no present perfect? É o sujeito mais have mais particípio. E quando a gente estiver falando da terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente vai usar o has. Sujeito mais o has mais o particípio do verbo. Como assim, professora? Vamos ver um exemplo. She has lived here since 2000. Ela mora aqui desde 2000. Então, veja que she é terceira pessoa, quer dizer ela. Então, a gente usou has. We have studied a lot for the test. Nós temos estudado bastante para a prova. Então, ó, o have, tá? Aqui para o we, a gente usa o have. Na forma negativa, a gente vai fazer basicamente da mesma forma, só vai acrescentar o not depois do have ou do has, tá, pessoal? Então, ó, they haven't gone to the zoo lately. Eles não têm ido ao zoológico ultimamente. Observe que o haven't é a forma contraída do have not, tá? Então, a gente só fez colocar uma apóstrofe aqui no lugar do O. E a forma contraída do has not é o hasn't. Então, he hasn't seen that film yet. Ele ainda não viu esse filme. Então, sempre na terceira pessoa a gente usa o has. Para todo mundo, para o resto é sempre have, tá? E a forma negativa a gente só acrescenta o not depois do have ou do has, tá? E na forma interrogativa, como a gente sempre faz com todas aqui as formas interrogativas no inglês, a gente passa para frente o verbo. Então, a gente vai usar o have ou has na frente da frase. Então, olha o exemplo. Has Peter done his homework? Peter fez o dever de casa. Observe que Peter pode ser substituído por he, tá? Então, o has foi para frente da frase. E have you moved yet? Você já se mudou? O have vai para frente do you na frase, tá, pessoal? O present perfeito, o present perfect, ele pode ser usado para ações que começaram no passado e vão continuar até hoje. Observe. She has worked at the hospital since April. Ela trabalha ou tem trabalhado aqui no hospital desde abril. I have exercised at the gym lately. Eu tenho me exercitado na academia ultimamente. They have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento deles. Também a gente usa o presente perfeito para ações que ocorreram em um tempo não determinado ou indefinido lá no passado. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. She has traveled to England. Ela viajou para a Europa. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. A gente também usa o presente perfeito para ações que acabaram de acontecer. They have just left. Elas acabaram de sair. Jane has just made the lunch. Jane acabou de preparar o almoço. I have just done the dishes. Acabei de lavar a louça, tá? Então, para as frases negativas, a gente só vai colocar o not depois do have ou do has. E nas interrogativas, a gente coloca o have ou has para frente, tá? Então, ó, I have not, I haven't. You have not, you haven't. E aqui na terceira pessoa, he hasn't, she hasn't, it hasn't, tá? E na interrogativa, have I, have you, has he, tá, pessoal? Então, vamos ver um exemplo, ó. She hasn't organized the house. Ela não organizou a casa. Has she called Susan? Ela ligou para Susan. Então, a gente sempre tem que lembrar que na forma negativa, basicamente, é só colocar o not depois do verbo auxiliar. E na interrogativa, é só passar o verbo auxiliar para frente, tá? Quando é verbo to be, é a mesma coisa, tá? E a gente tem
também o Present Perfect Continuous, tá, pessoal? Que é uma ação que começa no passado e tem uma continuidade no presente. Então, são ações que iniciaram há algum tempo e que a gente continua fazendo agora. Então, a formação do Present Perfect Continuous vai ter o have been, tá? E o ing, tá? Então, sempre que a gente vai falando de contínuos, a gente tem que colocar o ing no final da palavra. Então, olha como é que fica a forma afirmativa. O sujeito mais o presente simples do have, mais o presente perfeito do to be, que é o been, mais o verbo. Então, ó, na forma afirmativa, I have been sleeping. Na forma negativa, I have not been sleeping. E na interrogativa, have I been sleeping? Então, observe que a única coisa que aparece de diferente aqui é o been, tá? O resto fica igualzinho ao present perfect, tá, pessoal? Só aparece o been e o ing no final da frase. Então, ó, he has, né? Terceira pessoa a gente usa o has been sleeping, tá? Então, a única diferença é o ing que a gente sempre tem que colocar e o been aqui. O resto é igualzinho lá do present perfect, tá? Então, a gente vai contrair o have not para haven't e o has not para hasn't, como a gente viu. Então, vamos ver exemplos aqui para o present perfect continuous, ó. I've been playing tennis for 1 hour. Eu estou jogando tênis há 1 hora. She has been working as a mathematics teacher for 10 years. Ela trabalha como professora de matemática há 10 anos. He has been playing guitar for 2 hours. Ele está tocando violão há 2 horas. You have been talking on the phone since I got home. Você está falando ao telefone desde que eu cheguei em casa, tá, pessoal? Então, na forma negativa, como a gente já viu, sujeito mais o presente simples do verbo to have, mais o not, mais o presente perfeito do to be, que é o been, mais o gerúndio no verbo principal, com ing. Então, ó, I have not been sleeping well since last week because my husband is not allowed. Então, não estou dormindo bem desde a semana passada porque meu marido ronca muito. They have not been using the blender for months. Eles não usam liquidificador há meses, tá? Então, ó, have not been. She has not been living in San Diego since 1995. Então, she has been living there since 1997, tá? Então, she hasn't been. They haven't been. Então, ó, terceira pessoa, has. E aqui, Susan has not. Então, Susan pode ser substituído por she. Então, a gente usa o has. Prestar bem atenção aqui, tá, pessoal? Sempre que for terceira pessoa, a gente usa o has. Na forma interrogativa, como a gente já sabe, é só passar o verbo has ou have para frente da frase. Então, ó, has he been washing his car for 2 hours? Ele está lavando o carro dele há 2 horas? Have you been working since 8 o'clock? Você está trabalhando desde as 8 horas? How long have you been living here? Há quanto tempo você mora aqui? Então, lembre que para as WH words, tá? A gente vai usar o have ou o has, vai vir depois da pergunta, tá? Então, primeiro what, who, where, tá? Why, depois o have, tá? E aqui no how também, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!